Hoje vamos falar de um tema crucial para o sucesso financeiro da sua empresa, a gestão de custos. Neste vídeo, vamos abordar os conceitos principais de gestão de custos e como aplicar para um planejamento e gestão orçamentária eficiente. Mas antes de nos aprofundarmos nesse tema, é essencial entender que a gestão de custos é a base para um planejamento e gestão orçamentária eficiente. Bom, pessoal, agora que nós entendemos o que é a gestão de custos, vamos falar dos principais conceitos que você precisa para poder praticar de maneira eficiente a gestão de custos. Os três primeiros são custos, despesas e investimentos. Todos esses três são um tipo de gasto. Os custos são os gastos relacionados com a produção ou a prestação de serviços, como, por exemplo, a matéria-prima para produzir, as embalagens para produzir, o salário dos colaboradores para a produção, por exemplo, nesse sentido. Já as despesas são os gastos de funcionamento da empresa que não estão relacionados com a produção ou prestação de serviço. Por exemplo, os gastos relacionados ao administrativo, aos recursos humanos, à área comercial. Todos esses gastos não estão relacionados com a produção, mas são necessários para o funcionamento da sua empresa. E os investimentos, que também desempenham um papel importantíssimo na gestão financeira da sua empresa. Os investimentos são os gastos com a aquisição de ativos, com a aquisição de bens para a sua empresa, seja veículos, sejam móveis, equipamentos, maquinário, computadores, enfim, todos os equipamentos necessários para o funcionamento da sua empresa. Bom, esses são os três principais tipos de gastos que nós analisamos na gestão de custos de uma empresa. Os outros dois conceitos muito importantes na gestão de custos são a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. A margem de contribuição ela é essencial para que você analise a lucratividade e rentabilidade da sua empresa de uma maneira mais detalhada, entendendo quais são os produtos que têm a melhor lucratividade, ou seja, a melhor margem de contribuição, ou ainda, ao invés de analisar por produto, eu posso analisar por filial, posso analisar por uma vertical de negócios. Enfim, a margem de contribuição vai te ajudar a entender quais são os produtos ou as unidades da sua empresa que têm a melhor rentabilidade, que têm a melhor lucratividade. A margem de contribuição ela é calculada a partir da diferença entre as receitas ou preços menos os gastos variáveis. Assim você obtém a margem de contribuição. Em outras palavras, a grana que sobra para que a empresa consiga pagar o custo fixo. Um outro conceito importante é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o nível em que a empresa consegue obter o equilíbrio, ou seja, o nível em que as receitas cobrem os custos. Existem três pontos de equilíbrio principal. O ponto de equilíbrio contábil, que me ajuda a obter as respostas para as perguntas de qual é a quantidade de produção e vendas para que eu empate, ou seja, não tenha lucro nem prejuízo. Ponto de equilíbrio econômico, para responder qual é a quantidade de produção e vendas que eu preciso para obter determinado lucro. E o ponto de equilíbrio financeiro, qual é a quantidade de produção e vendas que eu preciso para minimamente cobrir os gastos que eu vou desembolsar naquele determinado período. Essa informação é essencial para te ajudar a planejar o volume de produção, a estimativa de faturamento, dentre outras decisões importantes que você vai precisar tomar. Até aqui, nós entendemos quais são os principais conceitos. E esses principais conceitos são a base para a formação de um planejamento e uma gestão orçamentária eficiente. Porque, no final das contas, quando a gente fala de orçamento, nós estamos falando de estimar receitas, custos, despesas e investimentos para um próximo período. Bom, pessoal, agora vamos entender então quais são os principais pontos, as principais dicas para uma gestão de custos eficiente. Vou te passar então aqui 4 dicas que vão te ajudar a implementar a gestão de custos de uma maneira eficiente. A primeira delas é estruturar o plano de contas. O plano de contas é uma lista com uma descrição padrão dos gastos para que você possa registrar de uma forma organizada. Em resumo, o plano de contas nos ajuda a entender o que foi gasto.
Ou seja, foi gasto com salário, foi gasto com marketing, foi gasto com matéria-prima. Isso é muito importante para que você consiga avaliar se os gastos estão de acordo com aquilo que você planejou ou com aquilo que é realmente necessário, para que você possa ter uma gestão otimizada dos seus custos. Uma segunda dica muito importante é estruturar os centros de custo. Ao passo que o plano de contas nos ajuda a entender o que foi gasto, o centro de custo nos ajuda a entender onde foi gasto. Então, por exemplo, eu posso determinar os centros de custos de acordo com as áreas da minha empresa, comercial, administrativo, financeiro. Então, eu posso entender, por exemplo, que eu tive um gasto com salários na área comercial, um gasto com salários na área administrativa, um gasto com salários na área operacional. Ou seja, eu consigo entender aonde houve gasto, aonde o gasto aconteceu, para avaliar se aquilo está de acordo, se faz sentido, se está de acordo com o planejado. Um terceiro item muito importante é a classificação contábil. É importante ter os critérios adequados de classificação contábil e alocar os gastos nas contas contábeis corretas e nos centros de custos corretos, para que eu tenha uma visão realista do comportamento dos gastos na empresa e consiga de fato tomar decisões a partir disso. É importante que os registros contábeis estejam sendo feitos de maneira confiável e correta, para que de fato eu possa embasar as minhas decisões financeiras em cima dessas informações. Bom, pessoal, tendo entendido como implementar a gestão de custos na sua empresa, é importante entender e importante destacar aqui que a gestão de custos é a base para um planejamento e gestão orçamentária, ou seja, não é possível implementar um planejamento e uma gestão orçamentária na sua empresa sem ter uma gestão de custos, sem dominar esses principais conceitos que nós acabamos de falar aqui. E mais, pessoal, lembrando que esses conceitos precisam ser praticados, né? Se você adquirir esse conhecimento aqui e não colocar em prática, nenhum resultado vai mudar na sua empresa, nada de novo vai acontecer e o seu desempenho financeiro vai continuar do jeito que está. Então, é importante praticar todos esses conceitos na gestão financeira da sua empresa. E para você que chegou até aqui, nesse momento do vídeo, vou deixar um presente legal para você. Nós vamos disponibilizar um e-book sobre gestão de custos para te ajudar a aplicar no dia a dia da sua empresa esse passo a passo e esses conceitos essenciais para que você possa melhorar o desempenho financeiro da sua empresa. Bom, pessoal, se esse vídeo te agregou, se esse vídeo te forneceu insights que vão ser úteis para você aplicar na sua gestão de custos no dia a dia, compartilhe esse vídeo com colegas, com outros profissionais, outros empreendedores que você conheça, para que esse conteúdo possa agregar valor para mais pessoas. Nos siga nas redes sociais, acompanhe o nosso canal para ter acesso a esse e muitos outros conteúdos de gestão.